Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas, do coração de Deus, graça e paz, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Desculpa a voz, ainda estou afônico da gripe que eu contraí, mas eu estou melhorando, glória a Deus. Sabe, hoje falamos sobre o nosso Senhor e Salvador amado, sobre a sua trajetória até a consumação. Vamos dar um relato, pequeno relato do extraordinário. Hoje nós vamos nos referir a Isaías 53:3. Esse é o texto base. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Veja bem, o apóstolo Pedro era discípulo do Senhor Jesus e ele testemunhava toda a sua carreira, a carreira do seu mestre, e ele declarou que o Senhor Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está lá em Atos, capítulo 10, 38. Leia. Pode surpreender-nos a maneira de como o Senhor Jesus veio ao mundo, como ele foi recebido ao mundo quando ele nasceu. A sua mãe deitou numa manjedoura porque não havia lugar em uma estalagem. Uma dessas casas onde sempre tem um quartinho de hóspede, não tinha. E acabou que Jesus foi colocado numa manjedoura, um lugar lá, onde coloca os animais. Lucas 2:7, leia. Quando o enviado para libertar os cativos e curar os enfermos, de Deus se apresentou na sinagoga de Nazaré, o povoado onde ele cresceu e morou. Veja bem, os que o escutavam se levantaram contra ele para expulsá-lo da cidade e matá-lo. Lucas 4, 28, 30. Quando curou um inválido, os que ouviram se encheram de ira. Lucas 6, 11. Quando falou em ressuscitar a filha de Lázaro, os judeus zombaram dele. Lucas 8, 53. Quando livrou a um homem do poder dos demônios, alguns disseram, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 15. Quando perdoava os pecados, o acusaram de blasfêmia. Lucas 51, 21. Por isso falei no início, o versículo 53, o versículo 3 do capítulo 53 de Isaías, uns 700 anos antes do Senhor Jesus vir à terra. Isaías já predizia sua vinda. Anunciava que ele seria desprezado, mais rejeitado entre os homens. E não fizemos caso dele, caso algum dele. Até hoje, muitos ainda fazem isso. Entretanto, apesar de toda a maldade dos homens, Deus queria salvá-los e ainda o quer. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Que farei, disse o Senhor. Mandarei meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. Lançando-o fora da vinha, o mataram, como diz o relato lá de Lucas 20, do 13 ao 15. Esgotariam eles o amor de Deus? Pelo contrário, na cruz esse amor se mostraria plenamente a favor de todos os que creem nele. Sabe, nem a perfeição da vida do Senhor Jesus sobre a terra, nem os múltiplos sofrimentos que teve que suportar por parte dos homens, resolveria a questão dos nossos pecados. O homem pecador permanecia culpado diante de Deus, mas, ao final de sua caminhada, de sua trajetória, por essa terra, o Senhor Jesus se apresentou diante de Deus em nosso lugar. Apenas ele poderia fazê-lo, porque não tinha pecado. Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O Cordeiro imaculado e incontaminado.
sabe? 1 Pedro 1,19 diz isso. Veio para sofrer o juízo que mereciam os pecados de todos os que creem nele. Jesus deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2,6. Deus havia retido a mão de Abraão, que estava pronta para matar o seu filho, imolar, mas não impediu o seu próprio filho de trilhar esse caminho do sacrifício. Gênesis 22:12. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Se Jesus Cristo não tivesse sofrido a crucificação, ou se Deus o tivesse liberado, nossos pecados não teriam sido expiados e estaríamos perdidos para sempre. Assim Deus foi glorificado e desde então pode conceder o perdão e a liberdade, a vida eterna e a promessa da ressurreição a todos os que creem no Senhor Jesus, o Salvador. Viva isso hoje, em Cristo, com Cristo e por Cristo, e tenha mais um dia de paz. Amém.